Olá, amigos servidores, amigas servidoras. Começamos agora pelas redes sociais do nosso sindicato, mais um Servidor em Foco, que vai ao ar na página do Facebook do Sindicato dos Servidores, no SSPM Rio Preto. E hoje teremos uma edição especial com o tema Reforma da Previdência, especificamente Reforma da Previdência Municipal, mas vamos relembrar também sobre a Reforma da Previdência aprovada em 2019. O programa tem como objetivo principal debater temas e assuntos de interesse dos servidores públicos. E o programa de hoje, como já adiantamos, será sobre a reforma da Previdência Municipal. E para debatermos sobre esse assunto, temos como convidados no programa de hoje o Dr. Davi Martini Júnior, membro da Comissão Especial de Direito da Previdência da OAB, coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e secretário-geral da OAB Rio Preto. Edmilson Gaspar Melo, consultor previdenciário, e o Dr. André Luiz Valim Vieira, advogado do Sindicato dos Servidores Municipais. Agradeço a presença de todos, uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde. E para a gente iniciar esse bate-papo, a primeira pergunta é para o Dr. Davi. Falar um pouquinho, antes de falar sobre o que está acontecendo em Rio Preto atualmente, com essa proposta de reforma da Previdência Municipal, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre a reforma da Previdência que foi aprovada em 2019, as consequências que essa reforma trouxeram, em especial para os trabalhadores seletistas, mas, consequentemente, depois também atingindo servidores públicos federais, servidores públicos de todas as esferas. Sim, primeiro, boa tarde também a todos, um prazer estar aqui do teu lado, Serginho, Edmilson, doutor André, meu companheiro, inclusive de Ordem de Advogados do Brasil. De fato, né, já era esperada que viesse uma reforma da Previdência já há algum tempo, e o posicionamento da OAB, o meu posicionamento pessoal é um pouquinho mais severo, talvez que não houvesse nem a necessidade de haver uma reforma, porque a Previdência, em regra geral, ela tem caixa para suportar aquilo que as pessoas precisam para a aposentadoria, né? Eu vi inclusive, avançando assim um pouquinho, eu vi um parlamentar francês dizendo o seguinte, né? Que hoje você produz 3 vezes mais, né, em razão dos meios de produção, do que se produzia um trabalhador lá atrás, que contribuía com menos e se aposentava antes, né? Então, o que você tem que, além de se produzir mais, tem que pagar por mais tempo, né? Ou se aposentar mais velho. Mas, enfim, então, porque a Previdência, de uma maneira geral, ela tem caixa para isso, caso não houvesse tanta desvio de finalidade da verba da Previdência, e aí, falando isso no regime geral, eu não falo de desvio que roubo, não, desvio legalizado, desviando dinheiro para outras obras e tudo mais, né? Na época da reforma da Previdência, primeiro veio um projeto do Temer, né, que acabou não indo para frente por questões políticas, e depois veio com o governo do Bolsonaro. E o fundamento para ter reforma é justamente esse: a Previdência vai quebrar, não vai ter dinheiro para pagar nada. E quando veio o projeto do Bolsonaro, que esse sim tinha uma condição de ser aprovado, ele veio com várias ideias. Uma delas era voltar para um regime de capitalização, e aí é um caminho muito mais complicado. O que é a diferença? Só para rapidamente, Serginho. O regime de capitalização é quando você contribui para a sua própria previdência no futuro, como se fosse uma previdência privada. Uhum. Isso no início era assim, tinha também aporte das empresas, do governo. Mudou-se após a Primeira Guerra Mundial, o Brasil também mudou, e aí passou a ser um sistema solidário, onde quem está na ativa contribui para quem está aposentado. Não passou dessa forma, ainda bem que não passou, mas trouxe muita restrição. Teve um movimento político, inclusive, para que dos prefeitos, para que incluísse os fundos municipais junto a essa reforma, porque não precisaria de ter o desgaste local. Tipo, estou cumprindo o que o governo federal fez, não tem que discutir aqui. Até porque tem cidades, né, que tem sindicatos fortes que têm condição de fazer um bom debate. E então passou, aprovou essa reforma que tem assim como principal eixo, vamos dizer, a redução, claro, de direitos, mas o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje existe só a figura da aposentadoria por idade, que para o homem é 65, para a mulher 62, em que pese haja regras de transição para quem já está inscrito no regime. Então ainda vai existir até, mas quem entrar hoje, quem está vinculando a Previdência no regime geral hoje, só vai aposentar o homem 65 e a mulher 62, se não mudar a idade mínima até lá.
Então, um posicionamento da OAB à época é que, olha, a gente não é contra uma reforma, mas a reforma ela tem que ser justa, né? Então, tiveram vários apontamentos contrários. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, do qual faço parte, também fez diversos apontamentos. Eu tive lá em Brasília, eu conversei com diversos deputados, com diversos gabinetes, apontando algumas dificuldades desse projeto. Conseguimos alguma coisa, mas de fato foi um projeto muito duro e que agora, lá já está consolidado, está aprovado, as regras estão aí, e agora traz para os municípios que vão sofrer também com todas essas regras. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas a gente vai daqui a pouquinho falar sobre a questão da proposta da reforma da Previdência. Agora eu vou falar com o Edmilson para falar um pouquinho, antes até da reforma, da proposta de reforma da Previdência. Rio Preto é um dos municípios que tem um instituto próprio, que no nosso caso é Rio Preto Prev. Eu queria que você falasse um pouquinho relembrar sobre a questão da criação da Rio Preto Prev, já que você participou, né, nesse momento da elaboração da criação da Rio Preto Prev, naquele momento, no primeiro ano de mandato ainda, primeiro ou segundo ano, né, Edmilson? Primeiro ano do mandato do atual prefeito Edinho Araújo, mas lá no começo dos anos 2000, eu queria que você falasse sobre a importância da criação da Rio Preto Prev, e depois aí com o doutor André a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma. A grande questão, boa tarde ao André, boa tarde ao Davi, boa tarde a você. A grande questão é a seguinte: o município do porte de Rio Preto, ele tem uma característica que é fundamental. Qual que é essa característica? Nós temos proporcionalmente o menor número de servidores relacionados à população. Então, isso já era um fator, né, para a criação do regime próprio. E tendo a obrigatoriedade disso, né, muita gente pergunta, mas por que tinha obrigatoriedade? E a emenda 20 de 98, ela foi uma emenda que validou uma lei, a 9.717, que obriga até hoje. Ela é o parâmetro usado para todo e qualquer regime. Toda norma emitida, né, pelo Ministério da Previdência com relação a regimes próprios tem que se basear nela. Né? Até hoje ela não foi revogada e é ela que dá base. E ela era muito clara, impressionante. Ela foi aprovada antes da emenda. Então ela não tinha validade. Aí lá ela dizia, olha, quem instituir o seu regime próprio, né, e tem condições de manutenção, vai pagar menos do que recolhe para o INSS. Então a perspectiva de criação do regime, que foi sempre uma luta do sindicato, na época, né, eu participei de várias lutas, estava dentro do sindicato acompanhando essa questão, acompanhava pela CUT e aqui pelo sindicato. A proposta de criação era fazer essa economia para o município. Como é que ela se dava? Vamos dizer que o município pagava 2, né, para o INSS com relação do servidor, não é isso? E o servidor continuaria sem o regime. Ou seja, ele entraria automaticamente nas regras do RGPS, que na época já não tinha integralidade nem paridade. Para que o servidor tivesse, era necessário que fosse um regime próprio. Então, nós fizemos um estudo, na época em que propusemos a criação, né, a partir daqui do sindicato e de outras lutas, né, nós tínhamos 11 aposentados para cada grupo de 1.000 servidores. Né? Então, nós tínhamos uma proporção assim, riquíssima. A ideia era criar a entidade gestora, né? Porque uma coisa é o regime. A entidade gestora, ela, no caso o INSS, é a entidade gestora do RGPS. No nosso caso, a Rio Preto Prev, né, que é a entidade gestora, faz a gestão do regime
instituído para o município. Bom, nós temos essa proporção, né? São dados que estão públicos, são públicos aí, né? E diante disso, era uma coisa, né, muito boa, tanto para o servidor, que ainda continuaria com a integralidade e a qualidade quando aposentasse, e para o município que diminuiria muito, mas muito mesmo, bastante, a contribuição dele para o INSS. Bom, o que aconteceu? Num primeiro momento, nós fomos considerados uma grande entidade gestora, como é hoje. Podemos discutir isso, mas podemos discutir como, né? Naquele momento, a gente, nós éramos a entidade gestora, e o Prev era considerado um dos melhores, cumpria todas as regras perfeitamente. Na perspectiva de que os governos, o governo atual, naquela época, e os governos futuros, contribuiriam para diminuir o tal déficit atuarial, que é um passivo que existe, inclusive, no LGPS. Tá certo? Isso não existe regime de previdência, o Davi citou aqui no parlamentar francês, é importante. O PIB da França, o déficit da França, é 3 vezes e meio, ou talvez um pouco mais, do que ele tem que pagar para a Previdência. A França quebra? Não quebra. A França precisa diminuir os direitos dos trabalhadores? Não. Tanto que não que as maiores greves com relação a reformas da Previdência acontecem na França. Acontecem na França. E resistem. Os trabalhadores lá, porque lá tem um sistema característico muito legal, que os regimes próprios estão dentro, do regime geral da França. E desses aí, os mais fortes são os camponeses, que têm uma organização excepcional. Davi deve saber disso. Os caras resistem. Então o Macron, mesmo com 80% de aprovação popular, não consegue aprovar. Enfrentou agora esses dias uma mobilização nacional geral. Exatamente. Então, diante desse cenário, é vantagem tanto para o servidor quanto para um ente, federado, ou seja Estado, ou seja município. Aí o Davi também coloca uma questão que é muito séria, e em conversas que eu tenho tido com o André, coisa e tal, a gente percebe claramente. Os governos se desresponsabilizam daquela parte que tinham que fazer. Portanto, no primeiro momento, lá no primeiro governo, nós sabíamos que não ia ter a possibilidade de grandes aportes. Mas eu mesmo deixei vários estudos que, se fossem aportados bens e ativos, impactaria na questão do déficit. Não foi feito. Naquele momento, a grande luta foi criar a entidade gestora, criar o regime, e não tivemos. E aí, por diversos fatores, a sociedade não estava mobilizada para isso. Era uma coisa distante dela, o que é a previdência do servidor, da previdência geral. Tivemos uma grande luta, pedimos que a reforma da previdência era terrível, a emenda 20 era terrível, e nós conseguimos grandes conquistas, os trabalhadores conseguiram, inclusive os servidores. Fizemos a luta, conseguimos, mas chegou um momento que não dava para avançar mais. Não dava. Aí veio a primeira eleição do Lula, em 2002, isso deu uma apaziguada, porque deixou-se de querer mexer no RGPS, que é o regime do INSS. E isso fez com que as lutas diminuíssem, impactou as lutas. Não estou dizendo que esse é o principal motivo, mas é um dos fatores. É um dos fatores. Bom, o governo Edinho, no segundo mandato, não aportou nada,
Pelo contrário, aí começou, né, a modificar as coisas. Aí nós já não estávamos no governo, né, não tínhamos mais como nem abrir o diário, nem discutir. Né? E isso é o que impacta. Se você pega o déficit atuarial do início da Riperpred, nos 2 primeiros anos, ele é baixíssimo, se comparado ao terceiro e ao quarto, e aí até hoje. Que aí, nesse período passaram-se 20 anos, né? Mais Nossa, e aí é um absurdo. Aí você pega, por exemplo, um governo como o que teve, né, como já falei o nome do Edinho, do Valdomiro. Porque foram os dois que administraram a cidade nesse E acabou. Aí o Valdomiro, numa coisa que já estava desequilibrada, passou a rasteira geral. Não sei que aqui, todo mundo aqui é da cidade, sabe como é que foi o governo Valdomiro para os servidores, para os trabalhadores, para a questão social. Foi terrível. Foi terrível. Mesmo assim foi reeleito, né? Ele teve 2 mandatos na sequência, terríveis, principalmente para os servidores. Aí veio a eleição agora do Edinho, né, no outro mandato. Havia alguma esperança de que aí retomasse a discussão, e aí veio a reforma, né, a emenda 19. Nesse íntegro, teve a 41, né, que é a primeira reforma do Lula, que aí sim, e aí não dá para negar, é um fato histórico, acabou com a integralidade e a paridade. Até quem estava até aquele momento, em 2013, né, em 2003, né, ainda tem integralidade e paridade, que é uma coisa fundamental para o servidor, que se dedica a vida toda a trabalhar. Então, na minha opinião, é o principal fator, um dos principais fatores, e aí vem os outros. Não vou aumentar aqui nos detalhes, né, mas muito terríveis, terríveis. Aí veio a emenda 42, é isso, André? Da Dilma, de 2005, não é isso? Não, 2005 não. 2005 era não, tá certo, tá certo. Bom, veio uma emenda da Dilma que só consolidou o que veio da 41. Né? Mas até ali ainda existia a possibilidade, não tinha essa... por exemplo, o servidor não aposentava até o teto do INSS. Estava tranquilo em tese, né? Não manteve a paridade, não manteve a integralidade, mas a forma de cálculo ainda era benéfica para os servidores. Ainda era benéfica. Desde que houvesse os aportes dos entes, ou do Estado, do município, coisa e tal. Então, o quadro que nós temos hoje da Previdência, né, dos regimes próprios, quando se diz que eles estão em estado caótico, estão, mas graças aos governantes, não ao trabalhador. Não é o direito ao benefício do trabalhador que provoca isso. Aí, para encerrar, Serginho, né, tem o doutor André, que também é um especialista, pode falar e voltar para o Davi, diante desse quadro que não tem a perspectiva a não ser que os governos retomem, né, ou façam aportes financeiros ou de bens e ativos, são coisas diferentes. Né? Bens é quando o município, que o governo maquiou, dizendo que não, estamos aqui doando tantos créditos para Rio Preto. Vocês lembram disso? Né? Uma conversa, porque aquilo ou fazia da Rio Preto uma imobiliária ou não teria valor. Os caras teriam que deixar de fazer o que tem que fazer em termos previdenciários e tentar vender imóvel. Né? É um absurdo. Correto seria, né, que era a proposta nossa. A gente doa, né, o que vale aquele prédio. Então vamos doar o prédio na Avenida Andaló.
ó, vai ser leiloado no valor de tanto e esse dinheiro vai para o caixa da Índia do prédio. Isso é uma coisa correta. Porque se eu dou um prédio, e dou 3 prédios, e dou 3 terrenos, então tudo bem, tem um valor. Mas e aí? O tempo que esse pessoal vai perder para vender, para não sei o quê, fazer leilão, porque nem precisa fazer leilão, mas pode vender, né? Mas e aí? Né? Então é inconsequente, foi inconsequente. Então é assim, tem um déficit, como a gente falou no início, que é inerente a todo e qualquer sistema. Né? Aí o Davi, o próprio André pode falar, bom, se eu tenho alguém que viveu 10, 20 anos, arrumou um trabalho, né, e vai poupar durante 30, 35 anos, tá? Poder ter a sua aposentadoria, porque o cara está poupando. O servidor não aposenta de graça, nem o trabalhador. O trabalhador paga. Todo mês tem o desconto, coisa e tal. Tanto que o terror para quem é do GPS é ficar desempregado. Por outros fatores, além de não ter o que comer, é que vai deixar de pagar a Previdência. Quem não conhece alguém aqui que já chegou no INSS e falou, pô, mas eu fiquei 2 anos desempregado e agora eu não posso aposentar, né, com um valor digno. O Davi passa muito por isso, o André, né, tem esses casos. Né? Nós nem tanto, porque nós mexíamos especificamente com a Previdência, né, do regime próprio. Nós mesmo assim acompanhávamos trabalhadores do LGPS. Então, eu não sei se eu consegui explicar, mais ou menos, né, como é que se dá essa questão dos regimes próprios e como é que foi a perspectiva de criação da Rio Perpétua. Para encerrar, é que hoje os caras dizem o seguinte, olha, nós temos 3,6 trabalhadores na ativa para cada grupo de 100 aposentados. Na nossa época, não era isso, por isso foi criado. Hoje eles alegam que não, precisa. Esse precisa mudar na perspectiva de retirar dinheiros é no sentido de economizar o que o ente passa para o regime, para a entidade gestora. Não é no sentido de economizar para criar um benefício ou manter. Porque aí o Davi também tem razão. Uma coisa é o déficit atuarial, ou seja, aquele que a gente sabe que precisa ser resolvido para manter o caso. E o outro é o déficit financeiro. A Rio Perpétua não tem déficit financeiro. Ela não tem déficit. Só basta pegar quanto ela tem de aplicação e quantos, né, 1.130 e poucos aposentados ela tem que pagar. Né? Alguns, inclusive, integralmente. E não quebra, não quebrou. Né? E aí a angústia tá, tudo bem, nós temos dinheiro agora, aí o Perpétua tem dinheiro. Mas se os governos continuarem com esse comportamento... Se me permite, não sei se o formato permite. Não, o formato aqui é um bate-papo livre. Então, assim, a vitória da criação, porque hoje, em 2023, você fala, pô, por que criou então o Preto Prévio se nós estamos com medo de quebrar, vamos, né, colocar entre aspas, né, e agora vai ter reforma e tudo mais. Lá em 2001, realmente, tinha acabado de ser aprovado em 99, na Lei 9.876 de 99, a incidência do fator previdenciário para quem fosse aposentado por tempo de contribuição. Isso. Então você ainda tomava ali, sei lá, 20, 30, às vezes até mais de 30%, porque o cara aposentava, o trabalhador aposentava, então tomava. Então quando você vem para um regime que você traz a paridade e a integralidade, você salvou durante, de 2001 até agora, pelo menos, você salvou a integralidade de todo esse servidor
que ia perder lá 20%, 30% por mês do salário. Bom, em 2013, que eu acho que é essa que está, a emenda lá que foi aprovada no Verdadinho, que eu não me lembro o número, que ela estabeleceu o teto para os regimes próprios, Isso. igual o do regime geral, a partir de quando se criasse a previdência complementar para aquelas pessoas que recebessem acima do teto. Porque lá falaram, olha, espera só um pouquinho, o desequilíbrio pode acontecer por conta do teto. Só que até aquele momento, todo mundo pagou sobre o teto. O cara tinha um salário, o teto é de 7, ele recebia 14, mas ele pagou sobre o teto. Sobre os 14. Então, assim, você tem um caixa sobre isso. Então, só acrescentando vitórias, assim, historicamente lá atrás, há 20 e tantos anos, por conta disso. Então, assim, hoje eu acho uma reforma difícil você manter a paridade, difícil. Aí tem que entender também o seguinte, a população ela avança, ela fica mais velha, né? Você consegue viver com mais qualidade, trabalhar por mais tempo. E pode haver, sim, uma reforma mais, historicamente, é isso. E para acrescentar isso, assim, ficar claro, o regime próprio, ele deixa de funcionar porque não tem concurso público. Esse é o ponto. Ao invés de você fazer concurso, você terceiriza o dinheiro daquele trabalhador e do que iria vir para o regime próprio, ele vai para a Previdência. Então, e aí volta aquela questão do regime de caixa que eu dito. O regime de capitalização é diferente do hoje, é solidário. Você tem que ter base. Você tem que ter trabalhador contribuindo para pagar quem está emitindo. A hora que acabar a base sem concurso, aí começa a arriscar. Só para complementar. Não, legal. Só para a gente colocar o bate-papo aberto, agora eu vou passar a palavra para o doutor André, mas aí a qualquer momento a gente pode estar participando, porque aí é um diálogo mesmo, é um bate-papo para a gente poder levar o maior número possível, né, de informações para quem está nos acompanhando. E agora sim, doutor André, fala um pouquinho sobre essa proposta de reforma da Previdência, que deve ser encaminhada aí nas próximas semanas para a Câmara Municipal, mas o senhor, como jurídico do sindicato, junto com o Edmilson, junto com outras pessoas, estão debruçados sobre essa proposta, desde que ela foi apresentada. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa proposta de reforma da Previdência Municipal. Então, boa tarde, Serginho, boa tarde, doutor Davi, boa tarde, Edmilson, boa tarde a todos que nos acompanham junto às redes sociais do sindicato. Eu agradeço ao convite da Sânia para que a gente pudesse estar presente aqui e debater esse tema. É um tema tão interessante, né, que envolve o interesse do município, que envolve o interesse do Estado, o interesse do Brasil todo. Só para iniciar minha fala, gostaria de fazer um registro, né, fazer um resgate histórico aí, que embora hoje pareça uma coisa normal a gente falar de previdência, falar de uma forma de garantia de direitos aos trabalhadores que contribuem enquanto trabalham, e no momento em que diminuem as condições, as capacidades laborativas, eles podem usufruir desses benefícios justamente para que possam, né, resguardar a sua vida, os seus direitos, a sua família. Quando a gente fala de previdência, é uma coisa muito recente, Serginho. Parece uma coisa muito antiga, mas os direitos previdenciários, integrante do rol de direitos sociais, eles na nossa história, dentro da nossa história jurídica, ele é um pouco mais de 100 anos. No começo do século XX, que começou-se a falar de direitos sociais, começou-se a falar de direitos previdenciários, principalmente, inicialmente na Constituição Mexicana de 1917, depois na Constituição Alemã de Weimar de 1918, e depois, né, diversos outros países, inclusive no Brasil também. E quando a gente fala de direitos sociais, a gente envolve uma parcela de direitos em que o cidadão, em que qualquer pessoa, homem, mulher, qualquer sujeito, ele tem o direito a receber uma determinada prestação do poder público. E essa prestação ela pode envolver educação, alimentação, moradia, lazer, proteção à maternidade, tudo aquilo que está no artigo 6 da Constituição, e também previdência. E aí, quando a gente fala de previdência, o doutor Davi colocou muito bem, nós tivemos inúmeras mudanças já no sistema previdenciário geral brasileiro, que é o INSS, a mais recente emenda constitucional 103 de 2019, e duas questões interessantes que também pontuou, que foi essa emenda 103, entre outras mudanças, ela fez com que criasse a obrigatoriedade do regime de previdência complementar,
né? Então, a partir de 2019, em um determinado período até 2021, todos os entes próprios, inclusive Rio Preto, teriam que instituir regime de previdência complementar. Então, todos os novos servidores, né, estariam limitados, quando aposentando, ao teto do INSS, e o eventual valor acima de remuneração teria que ser contribuído e recebido depois através do Instituto de Previdência Privado, Instituto Complementar. E a outra questão é aquela discussão muito que houve a respeito das normas previdenciárias. Se a reforma previdenciária realizada pelo Congresso Nacional, através da emenda constitucional, teria uma vinculação, né, teria um impacto direto já também no governo federal, nos estados e nos municípios. Então houve uma discussão muito grande, né, houve aí uma desconstitucionalização das normas, e como os estados e municípios são entidades federativas, eles compõem aquilo que é a União, que é o governo federal, a Constituição, a emenda constitucional, ela permitiu então que esses entes federativos, principalmente os entes com regime próprio, pudessem estabelecer as suas normas, as suas regras, os seus parâmetros de concessão. No caso especificamente de Rio Preto, se não me falha a memória, se eu não errar o número, a Lei Complementar Municipal 139 fala a respeito das condições para exercício da aposentadoria dos servidores públicos, exercício de direito à pensão, entre outros direitos, né, de índole sociais. E o que existe é que, desde, né, de algum tempo, existe um interesse do Poder Executivo em encaminhar uma proposta de reforma da Previdência, né, pelo que a gente tem acompanhado pela imprensa e pelas discussões que são feitas. Essa proposta de reforma, de mudança das normas previdenciárias, de concessão de aposentadorias, de pensões, ela somente pode ser apresentada pelo prefeito municipal, quando a gente fala do município. E outra coisa também, só para que eu esqueci de falar, a emenda constitucional 103, ela colocou que qualquer mudança nas regras de aposentadorias dos servidores municipais, dos institutos próprios, ela teria que ser feita, primeiro, através de modificação na lei orgânica dos municípios, em segundo, através de modificação nas leis complementares municipais que tratam dos regimes de previdência. Então essa, né, é basicamente um cenário de uma reforma de previdência. Em Rio Preto, havendo interesse do município, que parece que já está sendo muito discutido aí, é elaborado um anteprojeto de reforma, um anteprojeto que muda as regras de concessão de aposentadoria, que modifica as regras de concessão de pensão, que modifica os critérios de idade, que modifica tempo de contribuição, entre outras exigências, tempo de serviço público, tempo no cargo. Tudo isso precisa ser conformado através de uma emenda à lei orgânica, através de um projeto de lei complementar. Esse anteprojeto, ele precisa ser, ele tem normalmente a sua feitura, a sua realização dentro do instituto próprio, no caso do Rio Preto Prev, né, através dos técnicos ali que auxiliam na elaboração disso. Isso precisa ser discutido dentro do Conselho Municipal de Previdência, porque como a Previdência é um direito social, quando a gente fala de direitos sociais, nós temos possibilidades de participações da sociedade na discussão desses direitos, dessas políticas públicas. Então, o Conselho Municipal de Previdência ele é um órgão que tem vários representantes do poder público, dos servidores e da sociedade para discutir isso. Isso é discutido dentro do Conselho Municipal de Previdência, né? Depois de discutido lá e sendo aprovado, isso é conformado pelo Poder Executivo, internamente, pelas secretarias, pela Procuradoria Municipal e, enfim, encaminhado à Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal, como legislativo do âmbito municipal, é quem vai fazer essas discussões. E aí, recebendo esse projeto, a Câmara também tem o dever, né, de abrir a possibilidade de participação da sociedade. Então, é necessário que se realize audiências públicas, é necessário que haja um debate com a sociedade, é necessário que haja um debate com os sindicatos, é necessário que haja um debate com os técnicos e conhecedores daquele tema, como o Dr. Davi, entre outros, para que haja uma conformação e uma ideia a respeito daquele projeto. E, por acaso, né, em sendo aprovado pela Câmara, ele depois é enviado novamente pelo prefeito, né, sancionado, publicado e passa a valer. Lembrando que quando se trata de uma reforma previdenciária, e no caso, né, a gente está discutindo a municipal, nós temos o estabelecimento de regras que valem a partir do momento, né, tem início a partir da aprovação dela, por exemplo, para novos servidores, para servidores concursados, para servidores que venham a tomar posse no cargo efetivo após a reforma, e nós temos regras de transição. São regras para aqueles servidores que no momento que é aprovada uma reforma ou não, né, mas é aprovada, eles já estão exercendo cargos públicos, eles já estão possuindo cargos públicos, contribuindo
para o regime previdenciário. Então, para esses servidores é preciso também apresentar regras de transição. E essas regras de transição, como bem falou Edmilson, ela tem que abranger servidores a partir da emenda constitucional 41 de 2003, antes disso e até a emenda constitucional 20 de 98, inclusive servidores que estão já no serviço público antes da emenda constitucional de 20. Então, quando a gente fala de reforma da Previdência, a gente fala de um tema que é difícil, porque ainda é difícil a nossa sociedade compreender esse tema, porque é muito técnico, muito complexo, tem discussões atuariais, tem discussões financeiras, tem discussões econômicas, e além disso nós temos normas jurídicas complexas, porque você trata de temas que valem, né, daquele momento para frente, você trata de temas que valem para as pessoas que já são servidores e para aqueles que ingressaram antes de outros regimes e de outras reformas. Então, é algo que precisa de muita discussão da sociedade, é algo que precisa de muita discussão, não só no Poder Executivo, mas no Poder Legislativo, de estudos, para que haja uma discussão se é necessário uma reforma, e se for necessário uma reforma, e se for feita uma reforma, de que forma ela pode ser feita, e de que forma ela pode, né, tentar diminuir as perdas, porque qualquer reforma ela vai aumentar tempo de idade, ela vai criar restrições aumentando o tempo de contribuição, ela vai restringir a porcentagem de acesso a benefícios previdenciários, seja de aposentadorias ou seja de pensão por morte. Então é algo que a gente precisa sempre pensar, porque quando a gente fala academicamente de reforma, embora a sociedade veja a reforma como uma coisa boa, juridicamente a reforma sempre é algo para ser conformado numa diminuição, numa modificação de direitos já instituídos. Então, se você tem determinados direitos, você vai fazer uma reforma, você vai muitas vezes retirar, diminuir ou restringir determinados direitos. Isso se aplica a qualquer reforma que a gente for fazer no âmbito de direitos sociais. Então, é algo que precisa de uma discussão séria, é algo que precisa de uma discussão quantificada, várias pessoas discutindo, e também qualificada, pessoas técnicas, competentes, que conheçam do tema, porque isso vai atingir diretamente todos os servidores e isso vai atingir indiretamente toda a nossa população que usufrui de serviços públicos. Eu acho que também tem a grande questão que foi dada, por exemplo, a França, né? Tem essa parte que é a parte técnica, é a parte jurídica, é a parte burocrática. Mas nós temos a parte política também. E a parte política depende das entidades constituídas, no caso do sindicato, e, em especial, o próprio servidor público. Ele tem que estar à parte, estar por dentro de qual é essa proposta de reforma e se posicionar. Somos contra? Por quê? Somos a favor? Por quê? E muitas vezes estar junto nessa luta para não queremos a reforma. A gente teve uma grande mobilização, a gente tem até um lindo painel aqui na entrada do sindicato, das mobilizações que foram feitas anterior à aprovação da reforma da Previdência. Infelizmente, foi feita uma manobra política naquele momento para enfraquecer a classe trabalhadora e o movimento sindical, aprovando a reforma trabalhista, para enfraquecer o movimento sindical, porque nós tivemos uma grande mobilização nacional contra a reforma da Previdência. E depois, quando eles conseguiram enfraquecer o movimento sindical e, consequentemente, o trabalhador, eles conseguiram aprovar de forma, entre aspas, mais fácil a reforma da Previdência. Então, somente a união das entidades representativas, mas com a participação efetiva dos trabalhadores, qualquer tipo de reforma que venha retirar direito dos trabalhadores, nesse caso dos servidores, ela consegue ser barrada. Serginho, é importante isso, e por isso o doutor André falou, porque assim, não existe direito adquirido, e o direito que é importante falar, para a gente ver o quanto que essa reforma municipal vai atingir a todos. Porque não existe direito adquirido a regime jurídico de previdência. Então, se você está na ativa, você vai ter que fazer uma regra de transição para acessar o benefício. Se você entrou depois, já está naquela regra, e virão outras reformas, você vai ter que ir. Então, você não tem, mas eu já entrei antes. Não, o que você vai ter direito se você ingressou antes da 98, em 2003, por conta de uma regra constitucional. Exato. Só. Então, você não tem, mas eu faltava 6 meses para aposentar. Meu irmão, só que é o seguinte, agora você tem que cumprir 62 anos de idade. Mas vai ter que ficar. Ponto. Mas o pago de aposentadoria daquele jeito. Agora é de outro. E aí você pega o cara e fala, não, eu já estou aposentado. Então, para mim não tem. Tem, porque se ele morrer, a pensão por morte vai ser paga, pelo que eu vi ali, 70%. Pelo que eu vi no projeto, o anteprojeto, né? Então, envolve todos. Quem está na ativa, quem já está inativo e, indiretamente, toda a sociedade. Porque, veja bem, eu quero que o servidor municipal que vai prestar o serviço, ele tenha direitos e garantias, para que ele tenha condição de trabalhar.
Esse é o X, entendeu? Se eu queria entrar no servidor, eu quero que tenha, né? Então, assim, não existe direito adquirido. Então, tem que ficar claro para o servidor que essa regra, ele vai ter que cumprir. Então, ele tem que estar mobilizado, tem que estar atento a qualquer mudança que tiver e acompanhar, debater junto ao sindicato. E esse conselho da Empretreve é muito importante, porque traz a sociedade, traz servidores, para poder falar uma linha só. Né? Vamos, então, você é contra a reforma, não tem necessidade, e incluindo também, você não pode criar benefícios diferentes daquilo que está no regime geral. Então, a reforma previdenciária engessou, de certa forma, também os regimes próprios. Então, tem que estar atento mesmo nesse momento, que vai atingir cada servidor e seus dependentes. Essa questão do direito do servidor é uma das coisas, né, que é mais complexa e que é o que interessa para o servidor. Né? É o que interessa. Momentaneamente, ali, quando você conversa com qualquer trabalhador, né? Vai mexer na Previdência. A primeira coisa que o cara pergunta é: vai aumentar o tempo? Não vai aumentar o tempo? Tá. Essa é uma questão fundamental do ponto de vista individual. Né? Todo mundo aqui já acompanhou a saúde, tem uma especificidade. O trabalhador que é mecânico, né, direto ao regime geral, tem uma especificidade diferente de um diretor de empresa, né, com cursos de nível superior, coisa e tal, que tem uma outra condição. Né? Ele pode tanto pagar o RGPS como uma previdência complementar e fazer aplicações a longo prazo. Então, a condição dele de trabalhador continua sendo trabalhador, mas é diferente do mecânico, da empregada doméstica, do lavrador. Dentro do serviço público, isso se reproduz. Né? E isso se reproduz no tipo de serviço que o cidadão presta. Então, como é que a gente vai tentar equilibrar, né, quem é da saúde, quem é da educação, quem é dos serviços gerais, quem é do setor administrativo, quem é especializado em engenheiro, né, médico, enfim, né, está no outro nível. Como é que você equaciona isso? Né? O regime próprio ele serve exatamente para isso, porque ele tem uma especificidade e ele vai discutindo isso. Isso é só para chamar a atenção, mas tem uma coisa que o Davi e o André falaram que é fundamental. A questão da reforma. Né? E o que é essa reforma proposta pela 101? Né? O que foi? Ela não tinha outro intuito do que desresponsabilizar o ente estatal, né, descomprometer dele com os direitos sociais. Então, na medida em que eu trabalho na perspectiva, e essa reforma que está sendo proposta da forma, é uma loucura, reforma da forma, mas né, da forma como ela está sendo proposta, ela tira quase que completamente a obrigatoriedade do município de contribuição. Bom, de imediato, qual é a consequência disso? Vai ter que aumentar a alíquota de contribuição do servidor. Não tem alternativa. Porque ele precisa poupar para aposentar quando for entrar em inatividade. E se eu não tenho o empregador contribuindo, né, ou gestor, há uma contradição entre... bom, o prefeito não é meu patrão. Como não é? Ele é o gestor da empresa para a qual você presta trabalho. Ele representa a sociedade para administrar aquilo bem. Ele é como se fosse um diretor da empresa. Ele não é alguém que... Não, ele é sim seu patrão. A sua empresa é o serviço público. E o serviço público tem uma especificidade que é a de atender bem o Davi, o André, a mim, a você.
E é para isso que ele tem condições, ele faz concurso, né? Mas aí as pessoas não conseguem ligar isso. Né? E aí o que essa reforma fez, ou está propondo, a partir da desconstitucionalização da idade. Né? Então o cara chega e diz assim, olha, o prefeito, o André deixou isso muito claro, né? Assim, para quem é técnico não teria dúvida nenhuma, mas para o trabalhador comum, vamos traduzir isso. Né? O prefeito pode dizer, vai aposentar com 70 anos. E você não tem a quem recorrer. Aí entra a questão que o Davi colocou. Bom, se foi baixado, que vai ser para 70 anos, e a minha expectativa, porque aí é uma expectativa de direito, não é direito adquirido, era que eu com 64 aposentasse, agora vou ter que trabalhar mais 6 anos, vai, porque a lei mandou. E quem mandou a lei? Quem mandou a lei foi o prefeito. E aí vem a responsabilidade em cadeia, né? Aí os vereadores aprovaram. Aí a sociedade não resistiu. Né? Então, esse é um dos problemas. O servidor precisa ter clareza. O servidor precisa ter clareza. O prefeito, os vereadores, secretários estão lá para gerir a empresa que eles, no final, na ponta lá, o servidor, representam. Isso é uma questão. Vai voltar para a emenda que possibilitou essa anarquia. O que é o sentido? Quando você lê, né, a reforma constitucional, né, que é um andamento, e aí eu estou dentro de dois, né, expertos nessa coisa, e aí ele diz, olha, desconstitucionalizou a idade, a questão da idade, desconstitucionalizou a forma como vai ter a retribuição. Porque a previdência também é um negócio assim, impressionante, né? Só há retribuição se houve contribuição. Aí entra essa questão do tempo. E isso foi firmado na emenda 20. Lá atrás, isso não é de hoje. O que faz a 101? A 101 aprofunda isso quando tira... 103. A 103, perdão. A 103. O que faz a 103? Ela aprofunda isso, essa questão da 20, lá de 98. E aprofunda como? Olha só, até a emenda 20, né? E mesmo depois dela, até a 103, o empregador está na lei, o Davi é um especialista nisso, paga 20%. E o trabalhador do regime geral paga, né, proporcionalmente ao que recebe, de 7,5, estou errado, até... 14, né? Não, no trabalhador no regime geral. Até 11. Né? E ele vai até 11. Isso, então de 7,5 a 11. 7,5 a 11. Né? Quando ele... Né, a emenda, a 103, ela diz assim, não, porque antes já existiam aquelas coisas de... tem um nome específico, eu acho que vocês dois devem lembrar bem, que tirava a responsabilidade, diminuía esses 20% no regime geral. Né? Setores, a indústria automotiva passou por isso, né? Ao invés de pagar 20, não, vocês pagam 18, que era... É porque você está falando o seguinte, há duas fontes de arrecadação. Primeiro que é do próprio trabalhador, que no regime geral vai de 7,5 a 11, e a empresa recolhe mais até 20%, Exato. ou até 23% se for uma questão, uma empresa que envolva segurança do trabalho. Então, o trabalhador, na verdade, para a Caixa de Previdência, pode estar entrando quase que 33% da sua remuneração. A conta tem que ser essa. Isso. A conta tem Então, está que ser entrando 33% no Caixa da Previdência. né? A conta tem... E aí, a 103 tirou isso. Então, a 103 ela é uma emenda que, em tese, na emenda da Previdência, mas como é que é uma Previdência que trabalha só com a questão financeira? E aí, que a Rio Preto Prev, a atual gestão está fazendo,
é o seguinte: nós queremos ganhar todos os prêmios e, de fato, é uma grande entidade gestora, tá certo? Tem lá uns técnicos capazes e tudo mais, mas assim, não, ó, é o seguinte: precisa diminuir a idade do André? Vamos diminuir, desde que nós consigamos dar resposta a essa medida que foi pedida pelo Ministério da Previdência, né, que tem lá o seu órgão que é específico para entidades próprias de previdência, desde que a gente consiga cumprir isso, para receber o prêmio de melhor gestor e coisa e tal. Essa é a intenção. Essa é a intenção, né? Então vamos arrumar dinheiro, botar no mercado. Uma das coisas mais escandalosas é essa questão da previdência, dos fundos de previdência autônomos. Como é que isso funciona? A Rio Preto pega, tem lá uma norma que ela é obrigada a aplicar, né, em determinados tipos de fundos de investimento, determinados tipos de ações. Não pode ter tanto, não pode ter mais risco para não correr isso, coisa e tal. A 103 aprofunda isso. A 103 aprofunda. Assim, para encerrar, o negócio está maluco. O cara aumenta um ano para um cidadão aposentar, é um ano que ele vai continuar contribuindo. Ponto. Não precisa de outra coisa. Serginho, eu queria, se você me permite, só aprofundar, assim, não tentar desenvolver de modo completo, mas apenas dar uma ideia do que o Dr. Davi falou que é importante, que muitas vezes não passa pela nossa cabeça, pela cabeça de quem nos assiste, ou muitas vezes pela sociedade. Que é a seguinte: muitas vezes a gente consegue quantificar numericamente a questão do pagamento de um benefício, a questão de pensão, a questão de déficit atuarial, déficit financeiro. Então, a gente não consegue quantificar em números o prejuízo que vai causar ao serviço público qualquer reforma, qualquer mudança que faça do servidor público ou do cargo público algo menos atraente. Até esses tempos atrás havia uma proposta de reforma administrativa que parece que foi arquivada. Agora há propostas de reforma de previdências, né, como já foi feita dos servidores federais, estaduais também, municipais agora. Porque a gente tem que pensar, que o doutor colocou muito bem, como a gente resolve o déficit previdenciário? Concurso público, quanto mais servidores contribuindo, maior o caixa do Instituto de Previdência. E o Edmilson colocou muito bem, ele tem necessidade de mais servidores públicos. Proporcionalmente à população, a quantidade de servidores é muito pequena. Nós temos diversos municípios de médio porte, igual Rio Preto, ou de pequenos portes, porque essa porcentagem entre população e servidores é muito pequena. E quando a gente fala de um concurso público, a gente tem que lembrar que o concurso público é algo que, talvez se não atraia as maiores cabeças da sociedade, um grupo das maiores cabeças pensa em fazer serviço de concurso público. Outra pensa em empreendedorismo, iniciativa privada, em atuação por si mesmo, mas um grupo, né, de bons profissionais da nossa sociedade ainda pensa em concurso público. E o concurso público, à medida em que se pretende acabar com a instabilidade, igual era na reforma administrativa, no momento que você faz um congelamento de salários e não atribui reajustes conforme a inflação, você causa uma perda econômica da remuneração do vencimento do servidor. E a partir do momento que você coloca reformas administrativas, muitas vezes aumentando requisitos de idade, aumentando requisitos de contribuição e tornando mais difíceis e piores critérios de pensão por morte, o concurso público deixa de ser algo atraente. A partir do momento que ele presta concurso público, ele pensa que ele vai estar atuando no serviço público. Se por acaso ele falecer no trajeto do trabalho, por exemplo, a pensão por morte deixada pela família não vai ser mais equivalente, por exemplo, à remuneração dele mensal, como o Dr. Davi falou muito bem. Então o concurso público ele corre o risco, talvez, no Brasil nos próximos anos, nas próximas décadas, virar algo que era muito atrativo e vantajoso e que despertava o interesse de muitos bons profissionais para algo que simplesmente vai virar para aquelas pessoas que não se dão bem na iniciativa privada, não se consideram bem por si mesmas e resolvem prestar concurso público. Então vai virar uma segunda alternativa, e não a primeira alternativa, não uma proposta de carreira, não uma proposta não só de meio de vida, mas de exercício profissional, de dedicação da pessoa na vida. Então isso é algo que a gente não quantifica monetariamente, que a gente não pensa talvez no critério a médio e longo prazo. Porque cada vez que há uma reforma de previdência, e previdência inclusive municipal, nós dificultamos mais e criamos desvantagens àquela escolha profissional, àquela escolha de vida.
Então pensa que muitas vezes o fato da pessoa estar no serviço público já vai fazer muitas vezes com que o atendimento de serviços públicos piore ainda mais, se torne mais deficitário, mais burocrático, mais dificultoso, porque a gente sabe que a pessoa precisa trabalhar profissionalmente com amor, com paixão e ter a segurança, a certeza de que chegar amanhã, se ela vier a faltar, os familiares estão protegidos, ou se chegar daqui a muitas décadas ela precisar se aposentar, ela vai ter garantia de que ela vai ter uma vida digna em condições de viver bem. Doutor André, isso é fundamental. Se me permite dar um exemplo para quem está acompanhando, assistir, e às vezes ele está ali no meio de trabalho e ele não vê o que acontece. Existe uma aposentadoria que é chamada aposentadoria especial, que é para aquela pessoa que trabalha em um ambiente insalubre, que está exposta a equinocídio. Ela trabalha menos. Por quê? Porque a expectativa de vida daquela pessoa é menor. Haja vista aí, por exemplo, o tanto de perda que a gente teve dos profissionais da saúde que estiveram ali de frente do Covid. Tá? Então, veja só, no projeto de reforma, está dizendo que o trabalhador que trabalha exposto a agente nocivo, ele tem que ter idade mínima, que é de 60 anos para se aposentar. Então, eu preciso de 25 anos naquela atividade, agora tem que ter uma idade mínima. Imagina o seguinte, tem um trabalhador, eu fiz a aposentadoria do trabalhador do município, que ele trabalha num caminhão do município, que abastece máquinas com querosene e dá manutenção com óleo e tudo mais, então ele está exposto a graxa, a solvente, a benzeno, a ruído excessivo. Esse cara pode ficar no máximo 25 anos. Então, se ele entra no serviço público aos 25 de idade, ele vai trabalhar até os 50. Ele vai ser porque o corpo dele não aguenta mais. Agora, ele vai ter que ficar mais, ele vai ficar até os 60, ele vai estar exposto a 35 anos. Aí eu pergunto, se é o seu pai nessa profissão, você quer que ele fique 10 anos a mais exposto ao solvente, à graxa, à trepidação, ao ruído excessivo? Então, nosso irmão que está de trabalhador que vai ter que pagar com o corpo, com a saúde. O trabalho você dá o seu suor, troco da tua remuneração. E agora sim, então assim, nós vamos pegar, e é justamente isso. Quem vai querer ingressar no serviço público, sendo que antes eu ficaria 25 anos trabalhando, por exemplo, como na enfermagem, agora tem que ficar até os 60. Como que você vai atrair? Então isso é fundamental, é o que não é o financeiro, né? E só completar o seguinte, depois que o servidor aposenta, ele continua contribuindo, né? Exato. Então veja bem, você não pode aprovar uma reforma aqui como é lá, porque lá no regime geral, o trabalhador aposentou cessa a contribuição. E aqui ele continua contribuindo. Então você tem que ter, também trazendo debate, esse equilíbrio. Você paga mais durante a vida e continua pagando na aposentadoria. Então é um debate específico do servidor que tem que ser trazido. Você não pode copiar o modelo do regime geral para o município. Tem que ser, em havendo reforma, tem que ser colocado isso. Lógico. Importantíssimo, fundamental. Tanto que falando em copiar, né, aproveitando o Edmil e o doutor André, a questão não o copiar, mas esse debate em torno da proposta de reforma da Municipal da Previdência, ele não é que ele melhorou, né? Mas pegando o projeto originais que eles tiveram acesso, estão discutindo nesses mais de 15 meses, né? Vocês estão discutindo, vocês conseguiram várias coisas adequar, né? Adequar, porque o projeto original mesmo, ele conseguia ser pior do que está agora, né? Exato, é uma discussão que a gente já feita há muito tempo, né? Os regimes próprios, eles querem criar suas regras, mas muitas vezes eles tentam se basear na regra do regime geral. E aí a gente sabe que a regra do regime geral, como bem colocado pelo Dr. Davi e pelo Edmilson, a emenda 103, ela destruiu, se não destruiu, ela desmontou, desconectou todo o sistema previdenciário e sua rede de proteção social. E muitas vezes, né, os municípios eles tendem a utilizar a reforma do governo federal, inclusive até modelos de projeto, né, enfim, que tem a mesma origem, que tem a mesma fonte para tentar replicar e copiar no âmbito municipal. Então essa é uma discussão que é feita já há muito tempo também. Quer dizer, dentro de uma reforma, o que vai ser feito? Quer dizer, é possível melhorar, é possível modificar, o que é possível? Porque existem desde regras que exigem um pouco mais de idade, exigem um pouco mais de contribuição, diminuem um pouco o rendimento, mas tem outras regras que realmente que são excessivas, que se tornam até desarrazoáveis, né? Desmedidas para o campo do trabalhador. Então, são questões que são
quando a gente fala de reforma e pensa, a gente precisa construir um projeto de lei, uma reforma municipal, você precisa construir regras novas, você precisa construir regras para quem já está na atividade, quem está na atividade em diversos momentos de ingresso no serviço público. Tem pessoas que vêm do Estado, depois ingressaram no município, tem pessoas que vêm do regime geral, depois ingressam no município, tem pessoas que ingressaram no município com um determinado regime previdenciário, determinadas normas previdenciárias. Então, a gente precisa pensar num corpo de normas jurídicas que parece complexo, e é complexo, mas que isso afeta todo mundo, isso vai afetar nós, nosso conhecido, nosso vizinho, nosso amigo, nosso parente. Isso vai ter relação direta no bem-estar dessa pessoa, no direito dela, que é o direito previdenciário, é um direito fundamental para a parte da vida da pessoa, e aquilo que a gente fala, isso vai ter efeito no serviço público. O serviço público, para ser feito de forma com qualidade, com eficiência, ele tem determinados direitos que precisam ser garantidos. E esses direitos garantidos não significam apenas mantê-los, significa não diminuí-los. Ou até ampliar. Ou até ampliá-los. E não somente isso, mas tem a questão também da questão de cargos e funções, porque não pode ser uma regra igual para atuar todo mundo a 60 anos, independente se é professor, se trabalha na radiologia, se trabalha na área da saúde, se trabalha dentro do setor, porque a gente tem muito dentro do serviço público a questão do cargo de agente administrativo, que é aquele servidor público que ele a qualquer momento pode estar em qualquer lugar. Hoje ele está na educação, amanhã ele pode ir para a saúde, depois amanhã para a assistência social, e essa rotatividade também, né, cada coisa tem que ser levada em consideração, principalmente diferente de outras categorias. Claro que a gente teve uma parte no vivido pela pandemia, onde a maioria das prefeituras tiveram que deslocar trabalhadores de vários setores para atender uma questão emergencial, mas dentro da rotina de uma administração pública, o agente administrativo é esse profissional, é o Coringa, que ele está em todo lugar, mas muitas vezes na hora de aposentar ele se aposenta como regime de como se ele nunca ficou um período, por exemplo, numa unidade básica de saúde que tem alguns riscos, numa UPA, ou depois ele ficou um outro tempo na educação, um outro tempo na assistência social. Então, são questões peculiares e pequenas no que diz respeito a você ter o cuidado de ver aquele profissional de uma forma que ele deve ser tratado, de uma forma diferenciada, como você citou a questão da pessoa que trabalha com a insalubridade direta, tem essas pessoas que também transitam. Exato. E se a gente pensar, vamos pensar só num ponto de vista, né, numa reforma que queira, por exemplo, aumentar, que seja por pouco tempo, a contribuição de professores. O professor, principalmente o professor da rede municipal, ele já está sujeito a condições difíceis de trabalho, locais insalubres, quentes, sem ar-condicionado, com condições precárias de material didático, muitas vezes distante da sua residência, mediante uma população com uma vulnerabilidade social, com riscos, com violência. Então, esse profissional está sujeito 8 horas por dia, 5 dias por semana, durante muitos anos, a situações completamente diferentes do profissional, por exemplo, que atua no âmbito estritamente burocrático, dentro de uma repartição, no ar-condicionado, no prédio da prefeitura. Então, são questões precisa ser pensado. Quando a gente pensa em servidor público, a gente tem essas particularidades, essas especificidades. A pandemia mostrou muito isso. Se não fosse o servidor público da saúde, principalmente o servidor público da saúde que foi se deslocado para UBS, para UPA, nós tivemos UBS que viraram praticamente hospitais, micro-hospitais, micro-UTIs, profissionais que elaboravam às vezes 12, 14 horas seguidas durante 7 dias seguidos, 15 dias seguidos, sem descanso. Então isso mostrou, a gente precisa realmente garantir que o servidor público, enquanto servidor concursado, enquanto servidor de determinados direitos, conforme nós dissemos, esses direitos, se não for possível de ser aumentados, porque nós estamos num momento de já muitas décadas, né, que só haja uma restrição de direitos, infelizmente não há um aumento, né, um reconhecimento, mas que esses direitos, no mínimo, sejam mantidos e que esses servidores sejam principalmente valorizados. Legal, pessoal. Legal. Acho que mais alguma colocação. Não, eu só queria. Não, o tema aqui a gente pode ficar discutindo a semana toda. Mas aí tem o teto do André, tem o Davi também, deve ter seus compromissos. Eu posso ficar aqui até meia-noite. Mas assim, para encerrar definitivamente, né, é importante notar que eu vou falar duas coisas. A primeira é assim, quem é um pouco mais de idade, talvez o Davi não, e talvez o André não,
nem você, nem ela, nem a menina que está nos assessorando, mas quando o Collor ganhou a eleição, né, lá em 89, em 89 não, ele ganhou do Lula, isso, 89. Aí, na sequência, um mês depois, eles fizeram uma propaganda, a comunicação dele, onde aparecia um elefante. Uma propaganda muito legal. Como diria, a propaganda é a alma do negócio. Isso, era uma propaganda muito legal. Aí aparecia um grande elefantão, né? Assim, aparecia mesmo, entrava no quadro, o elefante, pá, aí botaram o som, vá, 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 vá. Aí tinha assim, ou acabamos, que era ainda na sequência dos Marajás, com o serviço público, ou serviço público, aí o elefante caía, acabará com o Brasil. Cara, aquilo é um negócio assim, impressionante, né? Como é que pode isso? E essa propaganda foi se reproduzindo coisa tal. O que está acontecendo hoje no Brasil, e ontem eu falei um pouco disso, é assim, veio não a reforma administrativa do Temer, mas do Fernando Henrique, onde criou-se, né, para o servidor o tal de um período que ele fica no serviço público, é avaliado, depois mais um tempo é avaliado, para só depois ser estabilidade. O estágio probatório. Então, o primeiro a ser atacado é sempre o servidor público. Se o trabalhador tem outros fatores que o prejudicam, né, como a política geral, zona econômica, como formata-se no Estado e as empresas, coisa e tal, o servidor público ele é mais localizado. Porque é fácil atingir o cara que é da prefeitura, o cara que é do Estado, o cara que é, né, e aí é importante, são entes estatais. Então, por exemplo, o que sofrem os professores universitários. Né? O André é professor universitário, eu acho que o Davi já deu aula, eu dei aula no consultório. Assim, cara, você está pegando o auge da juventude, né, e está conversando com esse pessoal. Os primeiros a terem, né, a perderem o direito de aposentadoria com 5 anos a menos. Foram os primeiros. Então, pega essa universidade, que é um centro de excelência, né, de pensamento, de criação, e aí você desce. Né? Você desce, pegando o professor do regime da educação, colégio, ginásio. Né? Eu sou antigo, eu não consigo falar ensino médio, ensino infantil e médio. Né? Mas aí pega todo mundo, pega o servidor de uma forma em geral. Então, essa reforma, ela é um pregão a mais. Se eles vêm botando preguinhos contra o servidor, essa reforma da 103, eles botaram como é que eu poderia dizer? Um prego imenso, grandão, né? E estão tentando fechar a porta do caixão. E isso se reflete nas propostas que estão sendo feitas no município. Tanto que tem município que nem mexe. Né? O maior município do Brasil é São Paulo. É um dos regimes mais antigos, o regime próprio. Cara, os caras, sabe, entra prefeito, sai prefeito, todo mundo fica pensando. Eu lembro que quando a Marta era prefeita, a gente fez uma discussão sobre modificar a estrutura do regime próprio. Virou um vespeiro. Servidor, então os servidores da cidade de São Paulo, né, no estado já é diferente. A cidade de São Paulo e os servidores municipais não houve modificação. E se houve foi pontual. Foi o aumento dos 14%, que é constitucional, é obrigatório, ninguém pode pagar menos do que o servidor federal, né? Aí a prefeitura é obrigada. Né? Mas a prefeitura, se tentar mexer
né, como está se mexendo aqui, né, não vai conseguir. Agora, o Estado não. O Estado fez e usa, ele está sendo como modelo, usado como modelo aqui. Né? E por que o Estado consegue? Porque o Estado não tem concentração de servidor. Né? Começou um período em que ele foi simplesmente trabalhador disso. No Estado, servidor do Estado, né? Não precisa muito, o IPESP acabou. E acabou por falta de quem atender. Né? Dentre outros motivos, esse é o menor, porque o maior foi de golpe mesmo, de arrancar coisa do IPESP. Davi acompanha um pouco disso, né? Alguém que tem, algum conhecido que é servidor de CEDOL, né? Aí quando eles baixaram a regra, a Previdência lá passou. E muito prejudicial. E eles estão copiando. Aqui está copiando mais ou menos o modelo. Né? O André tinha falado, os caras pegam o modelo. Né? Então é isso. Mas é o servidor que é o mais fácil, é o trabalhador mais fácil. A gente fala assim, pô, a gente não consegue mobilizar, né, quem é militante aqui de partidos, a gente não consegue mobilizar o trabalhador. Mas é mais fácil mobilizar um trabalhador que é do geral do que o servidor, que sofre perseguição do chefe, do chefe de departamento. Percebe? Então ele é uma presa. É uma presa. E aí vocês três, né, levantaram uma questão que é fundamental. Ou o servidor toma consciência disso e passa a resistir, e resistir aqui é, pelo menos como o André propõe, abrir o debate. Ah, não, nós temos... Tudo bem, vocês vão fazer reforma, vocês têm o poder, mas vamos discutir. Por que eu tenho que trabalhar até os 70? Isso, é um momento importante, assim, porque hoje você falou, é difícil o ganho ser assim, conquistar mais direitos. Manter o que tem já é uma vitória, vamos dizer assim, né, nos dias atuais. E é importante, assim, porque assim, se de repente é uma questão interna, enfim, entre os servidores, a decisão, somos contra, não queremos nenhuma reforma. Não, a gente entende, tudo bem, pode ter uma reforma, mas tem que ser nesses modos. Então, assim, eu vi que o sindicato já tem cartilha, já está desenvolvendo materiais e tudo. É importante as pessoas lerem, assim, para que tire as dúvidas e traga ideias, né? Entenda o que vai acontecer com ela e que o colega que está do outro lado da rua, né? Estou aqui no OBS, o cara está na escola, o outro tá. O que cada um vai sofrer, porque, no fim das contas, está todo mundo de mão dada no mesmo lugar. Só para aproveitar o gancho do Davi, eu acabei. Quer dizer, não acabei, mas vou parar por aqui. Só para caso vocês quiserem fazer uma consideração final. Eu agradeço a oportunidade, sempre é bom poder debater com pessoas de tão qualificado conhecimento, né? O querido Hélio, o Dr. Davi, sempre uma alegria encontrá-lo, o Serginho, a Sani, o sindicato pela oportunidade de debate. Eu acho que a proposta é essa: qualquer reforma, qualquer modificação legislativa, ela precisa da participação da população. A prefeitura, a Câmara, ela é feita do povo e pelo povo e para o povo. Então essa é a ideia. Nós precisamos participar. Você que não é servidor público, mas com certeza conhece alguém, tem conhecidos, tem amigos que são servidores, isso vai afetar diretamente o servidor, vai afetar diretamente a vida de todos e principalmente o serviço público. O serviço público é algo que vem sendo muito desconsiderado, é algo que, ao mesmo tempo que a gente precisa modernizar, tornar mais eficiente, tornar mais ágil, a gente está esquecendo do maior elemento que é o componente do serviço público, que é o ser humano. A gente precisa proteger o ser humano, garantir os direitos desse ser humano, seja servidor, seja trabalhador privado, seja aposentado do regime geral. Isso que é importante. A gente precisa, talvez, acho que no mundo tecnológico, menos tecnologia e mais humanismo. Eu acho que essa é a minha fala. Agradeço a oportunidade e um grande abraço a vocês. Só para poder, assim, também agradecer o convite, né? Eu sempre me coloco para estar à disposição sempre que necessário, né? E a própria OAB também. Eu me lembro durante as eleições municipais, eu estava como coordenador do Comissão Previdenciária da OAB, da presidência na época do Dr. Marcelo Henrique, e a gente encaminhou para todos os candidatos do prefeito um pedido, porque, de acordo com o plano de governo registrado no TSE, por exemplo, a proposta do que estava registrado no TSE, ninguém tinha um plano específico para o Rio Preto. Então a gente encaminhou pedindo para que, olha, qual é o seu plano para o Rio Preto? E assim,
justamente para tentar isso. Olha, a necessidade de onerar o trabalhador nos 14%, tem como ser menos, assim, ninguém disse nada, a gente mandou para cada um. Então assim, a OAB também está atenta a essas questões. Boa. E colocamos à disposição o meu nome, como qualquer outro colega que estiver disponível. O doutor André sabe disso, estava com a gente. Tá? E agradeço novamente aí o convite. Bom, eu gosto só complementar o que os dois mestres colocaram, né? Acho que é perfeito, sinceramente é perfeito. Não tenho nada. Porque se eu for acrescentar, eu vou falar na rua. Legal, pessoal. Eu agradeço mais uma vez, então. Agradeço ao Dr. Davi, ao Edmilson, ao Dr. André. Agradeço a todos os servidores e servidoras que acompanharam esse bate-papo legal que tivemos na tarde dessa sexta-feira aqui no Servidor em Foco. E lembrando, né, que o Servidor em Foco vai ao ar sempre no Facebook do Sindicato dos Servidores, o SSPM Rio Preto. E nós voltamos a qualquer momento com algum tema de interesse do servidor público municipal de São José do Rio Preto e região. Uma boa tarde a todos e um ótimo final de semana. Tchau. Tchau.